Estamos de volta com o programa Ideias e hoje nós estamos falando sobre MMA. E agora nós vamos conversar com o professor Éder Lima, ele que prepara os caras para entrarem lá no octógono, não é isso? Isso. E é necessário o quê? Para a pessoa chegar lá no octógono, ou seja, que tipo de preparação, que tipo de profissionais estão por trás dessa preparação para que a pessoa sinta-se segura para lutar. Primeiramente, nós vamos avaliar esse atleta, saber como está seu nível de gordura no corpo, como é que está sua massa muscular, se ele está com algum risco de lesões. Nós vamos fazer um aparato de profissionais, tanto médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos e a equipe técnica que vai fazer com que aquele atleta esteja com alto rendimento na hora da luta, que ele esteja preparado para entrar no octógono. E isso faz com que ele tenha uma performance bem melhor do início do treinamento. Como foi falado na periodização, ele faz uma preparação básica. O professor Marcos falou logo no início. Isso, faz uma preparação básica em relação ao condicionamento físico. E depois começa a trabalhar o condicionamento específico. O que seria esse condicionamento específico? São treinamentos de velocidade, potência, resistência muscular. Isso fazendo com que ele não tenha lesões no decorrer da luta e que ele consiga a sua performance máxima. E tudo isso faz com que vários profissionais estejam por trás disso para poder chegar nesse nível, porque sozinho se torna muito difícil. Então, ser profissional de MMA, ou seja, ser lutador de MMA, é quase tentar ser um super atleta, não é isso mesmo? Isso. A gente fala que o atleta, para chegar nesse alto rendimento, ele sozinho, ele não vai conseguir. Então ele precisa desses profissionais para ele virar esse super atleta. Ele vive em superação todos os dias nos treinamentos, para ele poder chegar no dia da luta preparado, porque seu adversário também vai estar com um nível igualado ao dele. O Brasil já pode ser considerado referência no MMA e o Amazonas também pode ser considerado referência. Por que eu falo o nome do Amazonas? Nós temos um campeão mundial, que é o José Aldo. O Brasil é referência, o Amazonas também é referência no MMA? A partir das modalidades básicas do MMA, o jiu-jitsu é um ícone muito grande, o Amazonas é um celeiro de campeões. Tanto que os nossos campeões precisam ir para outros estados e às vezes até para outros países para aumentar seu nível de preparação. Nós temos um ídolo aqui, José Aldo, que ele saiu do Amazonas para treinar no Rio de Janeiro e depois foi campeão do UFC, detentor do cinturão hoje em dia. E a preparação dele se tornou de alto rendimento a partir do momento que ele foi morar no Rio de Janeiro. Porque lá eles precisam de um sparring, eles precisam de uma equipe, ele tem todo um aparato para chegar aonde ele chegou. E isso faz com que o Amazonas seja levado a um nível muito bom de lutadores de MMA. Os eventos aqui no Amazonas também descobrem muitos lutadores e esses lutadores vão migrando para outros estados e conquistando seus espaços, até chegar no UFC, que é o maior evento de MMA do mundo. É onde todo atleta quer chegar. O maior objetivo de um atleta é chegar no UFC. Mas tem outros tipos de competições, também de nível internacional, e que na maioria desses tem brasileiros e alguns amazonenses, por sinal. Como é que se classifica esses lutadores? Quando eu falo de classificação, a gente sabe que tem um peso pesado, tem um peso pena, mas que outras classificações entre esses dois níveis, esses dois extremos, o peso pena e o peso pesado? Isso, as modalidades são divididas por peso. O meu adversário vai ter que ter o peso igual ao meu, se eu for um lutador de MMA, claro. E isso faz com que todos esses atletas passem por essa preparação até de manter aquele peso. Até isso tem essa preocupação. Então eles vão lutar em níveis iguais, para poder ser disputado um cinturão. Nós temos várias modalidades de peso, que é peso galo, peso pluma, peso pena, aí tem peso leve, peso médio, meio médio, pesado, super pesado. Então tem suas especificações em relação ao peso, ele tem que estar dentro de um determinado peso. Ultrapassando esse peso, dependendo do evento, ou ele pode ser multado,
e perder parte da bolsa, que é revestido em valores, ou ele pode ser desclassificado daquela competição. E isso para um atleta, isso é como se a gente fala, é fim de carreira, é como se ele estivesse destruindo a carreira dele, aonde ele quer chegar. Recentemente, no UFC do Rio de Janeiro, o Belfort lutou com um atleta que estava 5 quilos acima do peso. E ele autorizou aquela luta. A exceção seria essa. Isso. Era o adversário do Vitor, era o Anthony Johnson, um americano. Ele estava com problemas para perder peso, não estava conseguindo bater o peso. O Vitor Belfort, em um dia, conseguiu emagrecer 5 quilos, foi profissional, foi ético, porque isso conta muito no MMA, e o seu adversário não conseguiu. Então ele ia ser desclassificado da competição, só que o Vitor, por lutar no seu país, queria essa luta a qualquer custo e assinou um termo se responsabilizando em querer lutar com Anthony Johnson. Lutou, ganhou e com isso fez a alegria do povo brasileiro. Né? Com certeza. Mas uma outra pergunta, e eu acredito que seja praticamente a última, porque o nosso tempo está praticamente esgotado, eu queria saber o seguinte, o que é mais difícil no MMA? Ou seja, que tipo de golpe é mais difícil para aquela pessoa que foi golpeada? Golpe na cabeça, golpe no abdômen ou golpe na parte mais baixa, nas pernas? Que tipo de golpe é o mais difícil dentro do MMA para que a pessoa que foi golpeada reverta a situação? Inclusive com detalhe, eu tenho visto algumas lutas, a pessoa parece que vai ser nocauteada e de repente o que estava por cima acaba perdendo a luta. Isso acontece muito. Tudo isso também faz parte da preparação. A preparação da luta em si faz com que os atletas tenham, a gente fala que é a absorção do golpe. Tem atletas que sentem mais um golpe que outros. Uma recente pesquisa que fizeram nos Estados Unidos aonde pode se doer mais uma pancada. E a maioria dos próprios atletas referiam-se à região do tórax. Que pegar soco ou chute nessa região faça com que acarretam as dores. E o chute ou um soco na cabeça fazem, até brinco, os comentaristas do UFC, desligar o disjuntor, porque quando você pega uma pancada na cabeça, você para de mandar informação para o restante do corpo. Isso faz com que o atleta caia meio que desmaiado, só que ele não sente a dor daquela pancada. Aí as pesquisas demonstraram que um chute ou um soco na região do tórax é onde eles sentem mais o golpe. É mais difícil de assimilar o golpe. Mas tudo isso também é treinado dentro da academia. Como ele vai absorver determinados golpes. Se um chute, se um soco, em que região do corpo ele vai conseguir sentir e reverter aquela situação. Porque ele recebeu uma pancada, não quer dizer que ele tenha que desistir da luta. Às vezes ele tem até que demonstrar que não sentiu nada na luta e continuar para tentar reverter aquela situação desfavorável naquele momento. E isso faz com que o MMA seja um esporte totalmente apaixonante. Quem estava ganhando, rapidamente o adversário pode reverter a situação e ter uma finalização, ter um nocaute, ter alguma eventualidade que faça com que ele reverta a situação e saia o vencedor. Éder, faça um convite para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora que está nos assistindo agora, para fazer uma visita aqui na Biofit e absorver esse conhecimento sobre MMA. Isso, eu gostaria de convidá-los a vir à Academia Biofit, aqui no Bosque Clube, na Constantino Neri, para vocês tentarem assistir, tentarem presenciar, ver como é a preparação de atletas de MMA. Nós temos várias escolas de MMA aqui no Amazonas hoje em dia, sabendo que é um trabalho muito importante, um trabalho com pessoas muito profissionais e que, para a gente desvincular esse conceito de que MMA é um esporte violento, que só são feitos por pessoas que não tenham cabeça para praticar isso, mas hoje em dia é febre, não tem idade para se praticar o MMA. Então as academias todas estão integrando mais esta modalidade para atender o público. E no Amazonas não está sendo diferente. O MMA é um esporte agora apaixonante. Eu agradeço o professor Éder Lima, ele que é professor de Educação Física
e preparador de atletas, de lutadores, tanto masculino como feminino, de MMA. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Estamos terminando mais um programa Ideias. Dessa vez nós conversamos sobre MMA. Eu quero saber se você gostou do programa. E para eu saber se você gostou, ligue para mim, 9112-9676. Ou então, passe uma mensagem, bwastone@hotmail.com. Se você tiver uma boa ideia, passe essa ideia para mim. Eu quero colocar essa ideia no programa Ideias. Tenham todos um bom dia.